Fala pessoal, e aí, tudo na paz? Tudo 100%? Galerinha, agora a gente vai falar aqui um negócio interessante, pessoal. Nós vamos falar das funções do que, né? Cai muito em prova, né, pessoal? Só que não vou te enganar, não. Né? Você que vai fazer, né, sobretudo aí, né, prova militar e tal, cara, isso aqui não costuma cair tanto em prova para sargento, né? Para sargento, né? Você vai fazer A, ela, assim. Não tanto. Isso aqui cai mais para oficial, certo? Mas, né, você tem que aprender. Até porque, pessoal, vamos comentar aqui o seguinte, né? Você já teve aula das funções do que? Você só não teve as funções do que, assim, numa aula, né, resumindo todas as funções do que. Mas eu acredito que praticamente todas as funções que a gente vai apresentar aqui, das funções do que, eu acredito que você já saiba, eu acredito que você já tem uma boa noção. Então, aqui vai ser mais ou menos uma revisão das funções do que. Como que funciona essa matéria? Você vai ver que é uma matéria bem legal. Eu particularmente, cara, adoro dar aula das funções do que. Eu acho uma aula super interessante, eu acho uma aula muito maneira. Função do que é uma coisinha que realmente me deixa muito feliz em dar aula, né? Tem muita coisa que é legal, tem coisa que eu não gosto, não. Tá, pessoal? Tipos de discurso é uma aulinha que eu acho super sem graça. Semântica é uma aula que eu acho sem graça de dar. Agora, funções do que, crase, né? As coisas ali de sintaxe, eu particularmente tenho uma paixão muito grande. Mas vamos lá. Vamos entender, você já sabe aqui, ó, conjunção integrante, né? São duas palavrinhas que podem exercer função de conjunção integrante. É claro que hoje nós estamos falando da função do que, mas são duas palavras que podem exercer a função de conjunção integrante, que é o que e, claro, o se, né? O que e o se são duas palavras que podem exercer a funçãozinha de conjunção integrante. Ah, Léo, e qual é a palavrinha, né, que eu vou usar para me lembrar que esse que e o se são conjunções integrantes? Você vai se lembrar da palavra isso. É claro que esse negócio de você trocar o isso, né, para achar conjunção integrante, isso é um macete que a gente usa para tentar te ajudar a achar a conjunção integrante. E eu sempre falo para o aluno, gente, macete, principalmente o aluno que é militar, ele gosta muito de macete, de bizu, de musiquinha, nem parece que está numa aula, parece que está num show da FM o dia, né? Gente, os caras que estão elaborando a sua prova, olha as últimas provas aí, o cara é muito mais esperto do que você pensa, cara. Você não vai acertar a questão se você não souber a matéria. Então esse negócio de bizu, esquece isso. Aprenda a matéria. Use o bizu para se lembrar daquela regra daquela matéria ali. Então o bizu é um meio para você chegar à resposta, jamais um fim, certo? Então aprenda isso. Entenda que esse negócio do isso é um bizu, é um macete para se chegar à resposta, mas jamais vai ser um fim, certo? Não é trocando por isso que você vai bater o martelo e vai falar que é conjunção integrante 100%. Pode ser que não seja, a possibilidade é mínima, mas pode acontecer de não ser conjunção integrante, tá? Ó, desejo que todos obtenham excelentes resultados nas provas. Você já sabe. Olha, eu desejo isso. Troquei por isso, você sabe que é uma oração subordinada substantiva. Aqui, como quem deseja, deseja alguma coisa, verbo transitivo direto. Aqui é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas não é essa aula, porque essa aula você já teve de oração. Aqui ele quer saber só a função desse que, trocou por isso, toda a oração por isso, esse que vai ser uma conjunção integrante.
em 99% das vezes. Entendeu? Não é difícil. Cremos que a sua aprovação está próxima. Olha, você não vai trocar só por isso. Você pode trocar por nisso. Você pode trocar por disso. E assim vai, né? As variações. Opa! Esse que só pode ser uma conjunção integrante. Certo? Olha como é que é fácil. Tenho certeza de que seu esforço vai valer a pena. Sempre vale a pena. E eu tenho certeza disso. Então aqui eu tenho, né, claro, oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva, que é uma completiva nominal, né, completa o nome certeza, certo? Então aqui você tem conjunção integrante. Tranquilo? Porque eu tenho certeza disso, creio nisso, acredito nisso. A aluna disse que o simulado não estava fácil. Simulado nunca é fácil, né? Ela disse isso. Troquei por isso, esse que é conjunção integrante. Léo, pode acontecer de eu trocar a frase ali, trocar a oração por isso, e esse que não ser uma conjunção integrante? Cara, isso pode até acontecer, certo? Mas eu nunca vi esse macete do isso dar errado em prova. Nunca vi. Sempre deu certo, tá? Prove que você tem bom caráter. Ora, prove isso. Então aqui esse que é conjunção integrante. É necessário que haja bastante dedicação, é necessário isso. Então esse que é a conjunção integrante. Certo? Tranquilo? Agora, cuidado para você não confundir, deixa-me ver aqui se está aqui. Cuidado para você não confundir conjunção integrante com o pronome interrogativo, pois muitas vezes a conjunção integrante pode se confundir com o pronome interrogativo quando este pronome relativo inicia ali, ou vem ali, pronome interrogativo, vem ali com uma pergunta indireta. Porque a pergunta, ela pode ser feita de forma direta ou ela pode ser feita de forma indireta. A direta é a que tem um ponto de interrogação. Por exemplo, que argumento você usou na redação? Quando eu falo que argumento você usou na redação, esse que é um pronome interrogativo, pois ele tem uma pergunta ali, mas esse é fácil, porque é uma pergunta indireta, é uma pergunta direta, tem o ponto de interrogação. Agora, toda vez que o que iniciar uma pergunta indireta, você vai confundi-lo muito com a conjunção integrante, porque ele vai se parecer com a conjunção integrante. Presta atenção. Quero saber que argumento você usou na redação. Repare que aqui você não tem um ponto de interrogação, mas você tem uma pergunta. Não é uma pergunta direta, é uma pergunta indireta. Eu quero saber qual argumento você usou na redação. Esse que, pessoal, é um pronome interrogativo. Se caísse na sua prova, a maioria marcar como conjunção integrante, porque você consegue trocar a oração por isso. Quero saber isso. Mas, mais uma vez, eu repito para você, esse macete do isso, para você achar conjunção integrante, é macete. Se é macete, você já tem que ter a consciência de que não vai dar certo sempre. Vai dar certo
na maioria das vezes, mas sempre não. Não dá certo sempre. Então ali nós temos uma pergunta indireta que vai te dar um pronome interrogativo. Veja que ele pode ser trocado por qual? A conjunção integrante não pode ser trocada por qual. Tenta trocar o que por qual ali naquelas situações que você vai falhar muito, certo? Então, olha aqui que interessante. Que roupa você usará na festa? Qual roupa você usará na festa? Aqui você não vai confundir com conjunção integrante, você já vai saber que é pronome interrogativo porque tem uma pergunta, tem uma interrogação ali, é uma pergunta direta, aí fica muito mais fácil. Agora aqui você já tem uma pergunta indireta. Quero saber qual roupa você usará na festa. Aqui já é uma pergunta indireta, mas continua sendo um pronome interrogativo, certo? E o que você vai estudar hoje? Olha só, esse o que junto aqui é que seria o seu pronome interrogativo, certo? E essa casa foi feita de que, lembrando que esse que quando vem no final assim, né, é um pronome interrogativo, esse que é com acento, beleza? Mas cuidado com essa situação, pelo amor de Deus, não vai confundir. Embora, tá, eu falo assim, né? Embora eu fale assim com muito cuidado, com muita calma, para você não confundir o pronome interrogativo numa pergunta indireta com conjunção integrante, porque realmente confunde bastante. E embora eu fale dessa forma, cara, eu não acredito que venha cobrando isso na sua prova simplesmente porque eu nunca vi, tá? Isso nunca caiu em prova, pelo menos eu nunca vi uma questão com uma pegadinha tão grande a esse ponto, em que ele pede para você marcar uma conjunção integrante e tem uma frase parecida com aquela ali, quero saber que argumento, papapá, papapá, né? Não sei, nunca vi, entendeu? Pode ser que já tenha caído em alguma prova e eu não tenha visto, mas eu acho muito difícil, tá? É igual aqui, ó. Questioneire que presente ela daria para o nosso afilhado. Questionei-lhe que presente ela daria para o nosso afilhado. Olha, eu questionei-lhe isso. Pode ter certeza que a maioria ali marcaria que aquele que é uma conjunção integrante. Mas não é conjunção integrante. Esse que é um pronome interrogativo porque eu questionei-lhe qual presente. Se você troca por qual ou quais, já não vai ser uma conjunção integrante. Porque conjunção integrante não pode ser trocada por qual ou quais. Certo? Então aqui é um pronome interrogativo porque é uma pergunta indireta. Eu estou perguntando que presente ela daria para o nosso filho, o nosso afilhado, né? Então ali nós temos uma pergunta indireta, nós temos um pronome interrogativo, não uma conjunção integrante. Beleza? Vamos voltar para cá. E aí, pessoal, é o seguinte. Meu irmão, eu vou ser muito sincero para você, cara. Você que tá aí nessa onda de concurso público, você que é concurseiro, a primeira coisa que você tem que fazer para dominar as questões de língua portuguesa, a primeira coisa é você entender a matéria. Léo, eu entendi a matéria, cara, eu sei, né, acentuação gráfica, eu sei fonologia, eu sei processo de formação de palavras, eu sei sujeito, eu sei, né, as classes gramaticais, eu sei achar ali o tipo de predicado, transitividade verbal, crase, concordância, eu sei já isso tudo, eu já tenho isso na cabeça. E a segunda coisa que você tem que ter em mente, e isso é tão importante quanto saber a matéria, é entender como que você vai aplicar esse conhecimento que você adquiriu da teoria nas questões. Porque às vezes, cara, a gente pega para o aluno, responde, faz dessa forma, ao aluno. Ah, professor, agora você explicando ficou fácil. Sabe por que ficou fácil? Porque eu estou acostumado a fazer as questões. Eu já sei o que tem que fazer para ter aquela questão ali, para acertar aquela questão. Todo o conhecimento que você adquire,
tanto em língua portuguesa quanto em qualquer outra matéria, como se ficasse dentro de caixinhas dentro do seu cérebro. Você, para fazer uma determinada questão, você tem que saber qual caixinha que você vai abrir. Porque a resposta está dentro daquelas caixinhas. E você só vai saber a caixinha certa para abrir no momento em que você fazer questão a tempo todo. Fazer. Meu irmão, você tem que fazer muita questão. E eu vou te falar o seguinte, cara, irmão, função do quê, parceiro? Você viu o quê? Sim. Meu irmão, a primeira coisa que você vai pensar é que esse quê, ele tem pelo menos 90% de chance de ser pronome relativo ou conjunção integrante. Então a primeira coisa que você vai fazer é matar se esse que é pronome relativo ou se esse que é uma conjunção integrante. Isso é a primeira coisa que você vai fazer. Porque eu te garanto, se você fizer isso, provavelmente você já vai ter a resposta da sua questão. Porque provavelmente ele vai ser pronome relativo ou conjunção integrante. Ah, Léo, não é nenhum dos dois. Aí já é uma questão mais trabalhosa, já é uma questão mais diferente, uma questão, um pouco mais difícil. E aí você vê as outras opções lá, que a gente vai ver todas as funções do que aqui. Mas o rapaz que chegou, gabaritou o simulado, você já sabe que o pronome relativo, o que, você vai substituir pelo qual, a qual, ou as variações, o rapaz, o qual chegou. Qual é a função do pronome relativo? Ele tem função anafórica. O que é uma função anafórica? Você lembra? Toda vez que você ouvir falar nessa palavra anafórico, você vai se lembrar do seguinte: anafórico é uma palavrinha que se refere a algo que foi dito antes. Então, se o pronome relativo é um referente anafórico, é um pronome relativo, é a palavrinha que se refere àquilo que está antes, ou a algo que esteja antes. Não necessariamente aquilo que está coladinho, bem antes. Pode ser algo mais afastadinho. Mas com certeza o pronome relativo se refere a algo que está antes dele. Que nem aqui, ele se refere ao rapaz. Você teria que repetir a palavra rapaz para você, se você não tivesse ali o pronome relativo. O rapaz gabaritou o simulado, o rapaz chegou. Esse aqui com certeza é um pronome relativo. E olha só que coisa linda, Cai tanto a diferença entre pronome relativo e conjunção integrante. E olha como eles são completamente diferentes. Você não pode falar o rapaz isso, Pelo amor de Deus. Certo? Agora, não se esqueça de que o pronome relativo ele vem normalmente após substantivo. Mas não sempre. Sempre é loucura. Beleza? Comprei as roupas que estavam na promoção. Faltou uma errinho de digitação aqui, As roupas as quais estavam na promoção, nós temos um pronome relativo. O computador que usamos para fazer o trabalho estava travando. O computador estava travando. Usamos o computador, olha aqui como ele evita a repetição de roupas, evita a repetição de computador. O computador, o qual usamos, esse aqui é o pronome relativo. O dinheiro a que me referi estava na gaveta. O dinheiro ao qual me referi estava na gaveta. Esse aqui é um pronome relativo. É o dinheiro ao qual me referi. Lembra dessa preposição a aqui? O pronome relativo, ele é regido pela preposição exigida aqui, porque aqui quem se refere a alguma coisa ou a alguém. O dinheiro aqui fiz referência, mesma coisa, É o dinheiro ao qual fiz referência. Estava na gaveta, esse aqui é um pronome relativo. E a cidade em que moro fica distante do shopping. Moro na cidade, a cidade na qual moro fica distante do shopping, você tem o pronome relativo. Só que aqui, pessoal, tem um detalhezinho muito interessante. Deixa eu ver aqui. Usar esse slide aqui, que é vazio. Pessoal, vamos falar aqui um negocinho interessante,
Que isso aqui eu acho que é a única parte que a gente realmente não falou nada ainda. Pessoal, vamos falar sobre as funções sintáticas do pronome relativo. Vamos começar a falar de uma coisa nova, falar de função sintática do pronome relativo. Vamos entender como que você faz isso. Olha só. O rapaz que se dedicou bastante conquistou a farda. O rapaz que se dedicou bastante conquistou a farda. A matéria que estudamos ontem caiu na prova. Três. O dinheiro de que preciso sumiu. Você tem aqui que e que. Te garanto, a pergunta não é essa. Morfologicamente, esse que, sem dúvida, é pronome relativo. Não tenha dúvida de que os três que's ali são sim pronomes relativos, certo? Só que eu quero saber a função sintática deste pronome relativo. Ou destes pronomes relativos. E aí, gente, o que muita gente faz? Olha só, muita gente pensa o seguinte. O que pronome relativo aqui se refere a rapaz, o que pronome relativo aqui se refere a matéria e o que pronome relativo aqui se refere a dinheiro. Aí o aluno vai fazer o seguinte, o aluno mais ou menos faz o seguinte, quem conquistou a farda? O rapaz. O rapaz é o sujeito. Aí fala que esse que também é sujeito. A matéria que estudamos ontem caiu na prova. Quem caiu na prova? A matéria. A matéria é o sujeito. Aí o aluno vai lá e fala que aquele que é sujeito. Que o pronome relativo é sujeito. O dinheiro sumiu. Quem sumiu? O dinheiro. Aí o rapaz vai lá e fala que o pronome relativo é sujeito, porque dinheiro, que é a palavra aqui está sendo retomada pelo pronome relativo, exerce a função sintática de sujeito. Pode até ser que você acerte dessa forma, mas você vai estar fazendo tudo errado. Vai estar acertando na sorte. Você vai mirar no pato e acertar no ganso, meu irmão. Você vai acertar na sorte se acontecer isso, porque você simplesmente está fazendo tudo errado. E digo mais, você está fazendo tudo o que a banca quer que você faça para você errar. Né? As questões são feitas para você errar. Né? Pelo menos um detalhe ou outro é feito para você errar. O que você vai fazer? Eu falei para você que o pronome relativo ele exerce um papel anafórico, ou seja, ele evita a repetição de uma palavra anterior. Ele se refere a uma palavra anterior. Como que ele vai se referir a essa palavra anterior? Evitando a repetição dela. Eu não preciso repetir a palavra rapaz, eu coloquei um quezinho ali, eu coloquei um pronome relativo, matéria, dinheiro ou qualquer outra palavra ali, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o pronome relativo, ele sempre, você já sabe, vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. Sempre, todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. O que é que você vai fazer? Você vai pegar essa oração subordinada adjetiva, que está sendo iniciada pelo pronome relativo, e vai reescrevê-la, certo?
Mas não vai só reescrevê-la, você vai reescrever essa frase substituindo o pronome relativo pela palavrinha a que ele se refere, que no caso aqui é o rapaz. E aí vai ficar a frase assim, ó. O rapaz se dedicou bastante. O rapaz é o sujeito. Quem se dedicou bastante? O rapaz. Se o rapaz é o sujeito e esse que está no lugar de rapaz, esse que só pode ser sujeito. Esse pronome relativo tem que ser substituído pela palavra para você achar a função sintática dele. Ora, a função sintática ali, de rapaz, na frase que você criou é sujeito. Veja que aqui, rapaz funciona como sujeito e o que funciona como sujeito também. Mas é uma mera coincidência. Você precisa reescrever. Olha, você tem essa oração aqui. Você vai substituir o que por matéria e vai achar a função sintática. Olha, vou colocar na ordem. Estudamos a matéria ontem. Ora, quem estuda, estuda alguma coisa. Verbo transitivo direto. A matéria é objeto direto. Se matéria, nesta frase que você usou, substituindo o que? É objeto direto, então o que é o pronome relativo, só pode exercer função sintática de objeto direto. Não dá para você fazer função sintática do pronome relativo, meu irmão, de cabeça. Não dá. Você vai errar. Eu gosto, quando eu estou no presencial, dando aula do pronome relativo, porque eu falo a merda que o aluno vai fazer e mostro, depois da prova, a merda que ele fez. Mas eu vou falar isso para você aí. Não sei se vocês estudam também em sala de aula, se você tem contato com o seu colega, mas eu vou falar uma coisa para você e eu tenho certeza que muita gente vai fazer totalmente o contrário do que eu estou dizendo. Certeza absoluta. E vai errar. Presta muita atenção. Meu irmão, caiu função sintática do pronome relativo. Você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Você vai reescrever essa frase. Tem que reescrever. Procura um espaço em que dá para você escrever lá na sua prova, que vai ter espaço. Nem que seja na cadeira daquela escola. Você vai reescrever essa frase. Vai reescrever essa frase substituindo o que pela palavra a que ela se refere. Certo? E aí você acha a função sintática dessa palavra. Essa função vai ser a função do quê? Se você tentar fazer de cabeça, você vai errar. A prova vai fazer você errar. Sempre. Sempre. Então preste atenção. Olha só, eu tô te falando que você vai ter que reescrever caso caia a função sintática pronome relativo na sua prova. Se cair, olha a prova do teu colega ou até a tua mesmo. Você vai errar, mas vê lá se você reescreveu a merda da questão que eu tô falando. Não sei porquê, cara, que o aluno faz a prova de língua numa pressa, parece que... porra, tá maluco? O dinheiro de que preciso sumiu. Cara, é só você substituir o que por dinheiro preciso e coloca a frase na ordem, né? Do dinheiro. Ora, quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Do dinheiro é o objeto indireto. Então, esse que é pronome relativo, que está no lugar de dinheiro, só pode ser objeto indireto. Veja que dinheiro é sujeito. Então, não adianta você achar a função sintática do termo anterior. Não é assim que se faz. E se você fizer isso, meu irmão, você vai errar. Lamento, mas você vai errar. Entendeu? O erro é certo. Se você fizer isso, você vai errar.
Você precisa reescrever a frase e achar a função sintática dela. Porque se você não fizer isso, meu irmão, vai errar, cara. É certo, vai errar. Não precisa nem tentar acertar não, que você vai errar. Entendeu? Tem que reescrever a frase. Escuta o que eu tô te falando, porque eu não aguento mais o pessoal errar por não fazer aquilo que a gente está pedindo para fazer. Porra, se você não tá afim de fazer o que eu tô pedindo para você fazer, tem que trocar de professor. Ou esquecer concurso público. Eu, hein? Se você não é capaz de escutar o professor que tá ali estudando para aquilo, se preparou para aquilo, estudou a vida toda para te ensinar essa merda. Se você não quer escutar o cara, porra, ou você é muito teimoso a ponto de o concurso público não ser para você, ou você tem que trocar de professor para você confiar no cara, pro cara falar, você tem que fazer isso, você fazer isso, pô. Eu, hein? Deixa puto não. Reescreve essa merda e vá ser feliz, pô. Entendeu? Porque, porra, fica com pressa. Ah, pra caralho, porra. Tá de sacanagem? Eu, hein? Aqui, ó. A redação aqui fiz referência. A redação a que fiz referência estava muito boa. A redação a que fiz referência estava muito boa. Aí você já sabe que é a redação a qual fiz referência, que esse que é pronome relativo, mas eu quero saber a função sintática dele. Então você vê que esse pronome relativo está no lugar de redação. Então você vai substituir o que por redação e reescreve a frase. Fiz referência a redação. Aí você tem que achar a função sintática de redação. Repare que quem faz referência a alguma coisa. Esse é a redação completa a referência. Referência é um substantivo. Se é substantivo é nome. E o que completa nome é um complemento nominal. Então esse pronome relativo é complemento nominal. Então é isso. Gente, você precisa fazer exatamente dessa forma. Se você não fizer assim, se você não reescrever, se você tentar fazer de cabeça, cara, você vai errar. Pô, eu fico bolado, cara. Às vezes na prova de matemática, ali tu fica um tempão fazendo uma conta ali, perde meia hora fazendo uma porra de uma conta. No português, você não quer reescrever uma frase. Fiz referência à redação. 4 palavras. Você escreve isso em segundos para analisar. Aí você quer fazer rápido, quer fazer correndo. Vai se ferrar, pô. Hein? E eu vou ficar puto contigo. Odeio, cara, quando o aluno erra coisa que eu falei que ia cair dessa forma e ele não me obedece. Eu fico puto, eu fico revoltado, entendeu? Depois o quê? Ele também pode ser uma conjunção coordenativa. E aí você já conhece, porque nós já falamos, o que quando vem entre verbos repetidos, ele vai ser uma conjunção aditiva. Né? Fala e fala e fala. Ó, que chova, que faça sol, vamos curtir o bloco. Pessoal, vamos curtir o bloco ou chovendo ou fazendo sol. Isso aqui, pessoal, dá uma ideia, isso aqui é uma conjunção. É claro que aqui são coisas mais raras, né? Mas aqui é uma conjunção alternativa. Certo? Ou chovendo, ou fazendo sol, pode chover para fazer sol, nós vamos curtir o bloco. Entendeu? Então pode dar ideia alternativa também. É raro? É. Já vi em prova? Não. Já vi como aditiva, poucas vezes. Alternativa ainda não vi. Aqui então eu vi só uma vez em prova. Outro que não eu fará os simulados. Pessoal, outra pessoa vai fazer esses simulados aí. Mas eu não vou fazer, não. A outra pessoa vai fazer, gente. Eu não. Não estou nem um pouco afim de fazer. Outro que não eu, esse que é uma conjunção adversativa.
Olha que interessante. Esse último aqui já é muito mais normal, muito mais comum, né? Que é o que? Que é igual ao porquê. Vem depois de uma ordem, né? Estude bastante, é uma ordem, é um pedido, é um verbo no imperativo. Esse que só pode ser uma conjunção explicativa. Esse que já é normal, cai bastante em prova. Esse você vai ver aí diversas vezes, né? Depois ele pode ser também ali dentro das conjunções subordinativas adverbiais. Viajou cedo. Que tinha que viajar? Ele viajou cedo porque tinha que viajar. Qual foi o motivo? A causa? Aqui ele já é uma conjunção causal. E aí você já sabe a diferença entre causa e explicação, né? Caso você ainda tenha dúvida, volte lá na aula de oração coordenada que isso está bem explicadinho lá, tá? Ó, ele estudou tanto que conquistou rapidamente a aprovação. E aí você tem que lembrar do ter que, né? Ter que. Sempre que você tiver esse ter que aí, ó, você já sabe que você vai ter uma conjunção consecutiva. É a consequência. Deixa eu colocar bonitinho aqui, ó. O ter que. Sempre que você tiver um tanto que, tão que, tamanho que, de tal forma que, tanto que, tão que, tamanho que, de tal forma que, ele estudou tanto que qual foi a consequência disso? Conquistou rapidamente a aprovação. Tanto que, tão que, de tal forma que, tamanho que, tudo isso é a consequência. Ele estudou tanto, a consequência disso, conquistou rapidamente a aprovação. Beleza? Olha lá que legal. Não somos menos capazes que ninguém ou do que ninguém. Ah, tá. Esse aqui, vou botar aqui em cima, né? Isso é uma conjunção, você já sabe, consecutivo. Não somos menos capazes que ninguém. Eu estou nos comparando com outras pessoas. Aqui, esse que também pode ser o do que, tanto faz. Esse do aqui é expletivo, você coloca se você quiser. Você já sabe que é uma conjunção comparativa. Eu estou nos comparando com outras pessoas, né? Com outros, né? Ou com ninguém, né? Agora, esse que aqui também é engraçado, vi poucas vezes em prova, mas já deu a cara. Fraco que fosse, bateu no fortão. É como se eu falasse assim, tá, pessoal? Ó, nós já falamos dele, né? Mas, embora fosse fraco, bateu no fortão. Como se eu falasse assim, já vi em prova, né? Se eu não me engano foi SpaceX, 5 contos que fossem era um arranjo menor, né? Esse que aqui é uma conjunção que é igual a embora. Conjunção concessiva. Embora, com quanto, mesmo que, ainda aqui, é que você certamente já decorou. Fiz-lhe sinal que se calasse. Esse exemplo aqui caiu na ESA. Muito maneiro, né? Pessoal, eu fiz sinal para você. Mas eu fiz sinal para você com uma finalidade, com um objetivo. Eu fiz sinal para você para que você se calasse ou para que ele se calasse. Esse que é uma conjunção subordinativa adverbial final. Quando caiu isso aqui na ESA, não chegou nem no mérito de saber que é uma conjunção, que dá ideia de finalidade, não chegou nem nesse mérito. Mas foi cobrado ali que era uma conjunção. Só isso. Era só você saber que ali você tem uma conjunção, certo? Bastava você saber que ali você tinha uma conjunção, certo? Mas, para ficar mais bonitinho, para ficar, né, explicadinho ali, isso é uma conjunção
final, da ideia de finalidade, é igual para que, tudo bem? O que, ele também pode ser um substantivo. Aí aqui é legal, tá, pessoal? Ele sendo substantivo, ele vai vir sempre acentuado, tá? Ah, Léo, então se ele for acentuado, vai ser sempre substantivo? Não, porra, não tô falando isso. Eu tô falando que se for substantivo, ele vai ser acentuado. Olha ali o chapéuzinho ali, beleza? Com acento circunflexo, beleza? Mas lembrando que como pronome interrogativo, olha lá, aqui ele também vem acentuado. Então, veio acentuado é substantivo. Não, não seja maluco, não tem ninguém falando isso. Meu bem-querer tem um quê de pecado. Tem um pouco de pecado, tem um pedaço de pecado, vem sempre com um determinante antes. Aqui é um artigo, que a gente chama de determinante. Artigo, né, alguns pronomes ali, determinante. Aí esse que passa a ser um substantivo. Lembrando que os determinantes, né, substantivam qualquer palavra, sobretudo ali o artigo. Este que me surpreendeu. Aqui, ó, eu poderia falar assim, ó. Este que sempre me surpreende. Aqui, ó. Esse que sempre me surpreende. Olha aqui, eu tenho um pronome demonstrativo aqui. Pronome demonstrativo é sempre um determinante. Então, esse que passou a ser um substantivo. Não tem mistério, cara. É bem fácil, é bem tranquilo. Você não vai ter mistério. Esse que, então, quando for interjeição, é muito fácil. Ele vai estar ali com uma exclamação, certo? Que? Você passou na prova, maravilha. Esse aqui realmente eu ainda não vi em prova. Isso é uma interjeição. Nossa, que interessante, né? Agora, o advérbio, pessoal, o que como advérbio? Ele vai ser advérbio de intensidade, certo? E sempre intensificando um adjetivo. Ou seja, você vai ter o que mais um adjetivo. Esse que intensifica um adjetivo, que linda, que interessante, que cheirosa, que maravilhosa, que horrível, né? Que tenso. Isso tudo, esse que, é um advérbio de intensidade. É como se falasse muito linda, muito maravilhosa, que linda a sua cidade. É como se eu falasse muito linda a sua cidade. Olha como ele intensifica um adjetivo. Isso aqui é um advérbio de intensidade. Que horrível é esta questão. Tem hora que nós olhamos para uma questão e nós falamos, olha como horrível, né? Aqui, ó, horrível é adjetivo. Então aqui nós temos um advérbio. Olha lá, que horrível é esta questão. Este que é um advérbio. Se é advérbio, né? Então é um advérbio de intensidade. É porque é muito horrível essa questão. Uma questão horrorosa, né? Já como pronome indefinido, ele é muito parecido com o advérbio. Mas vem o que mais um substantivo. Não adjetivo, né? Raiva é um substantivo, certo? E aí você tem que raiva, né? Como se estivesse com muita raiva. Isso é um pronome indefinido, certo? É como se você estivesse com muita raiva, certo? Então veja que ali pode confundir, porque ele pode parecer com muito, né? É muito linda, muito horrível e muita raiva. Então qual é a diferença para você não confundir o advérbio com o pronome indefinido, já que eles podem ali ser substituídos por muito, né? Muito linda, muito horrível, muita raiva, né? Ou muito rancor, enfim. Por que é pronome indefinido? Porque está ligado ao substantivo raiva. E por que é adjetivo? Por que é advérbio, né? Porque está ligado ao adjetivo lindo, horrível, enfim. Então cuidado que aqui, né, para ser advérbio, ele tem que estar ligado a adjetivo, aí ele vai ser um advérbio, e se ele estiver ligado a substantivo, ele vai ser um pronome indefinido, certo? Aqui ele vai ser advérbio de intensidade. Legal? Cuidado para você não confundir isso, tá? Embora isso não seja uma coisa assim tão cobrada em prova. Olha que lugar
maravilhoso. Olha como lugar é o nome que se dá às coisas, né? Aos lugares onde a gente vai, né? Então você tem o lugar aqui, que é substantivo. Então esse aqui é um pronome indefinido. Correto? Pronome interrogativo nós já falamos. Agora o legal, cara. Olha só que maneira, que interessante pra caramba. Nós vamos falar da partícula expletiva ou de realce. Pessoal, a partícula expletiva ou de realce é aquele quezinho que você pode tirar da frase e que não vai mudar absolutamente nada. Quando você pode tirar o que e não muda absolutamente nada, é porque esse aqui é uma partícula expletiva ou de realce. Ou seja, só serve para realçar. Não tem função sintática, não tem nenhuma outra função dentro do texto, beleza? O homem é que trai a mulher. Pessoal, sempre que você vir assim um verbo ser com o que, não estou falando que vai ser sempre assim, mas você vai experimentar se você pode tirar o ser e o que simultaneamente. Isso significa que você vai experimentar se você pode tirar o ser e o que ao mesmo tempo. Se a frase fizer sentido e o mesmo sentido, é porque esse aqui é uma partícula expletiva de realce. Ó. O homem é que trai a mulher. Se você falar o homem trai a mulher, não muda absolutamente nada. Isso significa que aquele que é uma partícula expletiva de realce. Certo? Agora, o concurseiro, quando ele olha o verbo ser e o que, foi que, ele já experimenta tirar os dois ao mesmo tempo, simultaneamente, e já realmente já consegue perceber que ali você tem, sim, uma partícula expletiva de realce. Mas muito cuidado, muita calma nessa hora, porque o verbo ser e o que, ele pode vir separado. Ó. É o homem que trai a mulher. Se isso acontecer, você não vai se desesperar. Você vai tentar tirar o verbo ser e o que da mesma forma o homem trai a mulher. Conseguiu? Beleza. Mudou alguma coisa? Não. Partícula expletiva ou de realce, com certeza. E nada vai mudar, tá tudo certo. Olha, quase que chegamos atrasados. Nós quase chegamos atrasados. Partícula expletiva de realce. Eu que fiz o simulado, eu fiz o simulado. É uma partícula expletiva de realce. Ela que falou a verdade, ela falou a verdade. Nós temos uma partícula expletiva ou de realce, porque você tira e não muda absolutamente nada. O que também ele pode ser uma preposição acidental e é muito fácil. Vai ser sempre com o verbo ter ou o verbo haver mais o que mais um verbo no infinitivo. Sempre vai ser ter que mais infinitivo. É quando você costuma falar tenho que fazer, tenho que falar, tenho que comprar, tenho que escrever, eu tenho que estudar mais. Há que se fazer isso. Eu não sei, o há que se fazer poucas pessoas usam, né? Mas o tenho que estudar, tenho que falar, tenho que fazer, muita gente usa. Eu não sei se você já ouviu alguém falando da seguinte forma: você tinha de estudar mais. Há de se fazer um novo arranjo para a música. Eu não sei se você já ouviu alguém falando dessa forma. Você tem de fazer isso, você tem de estudar mais, você tem de se dedicar muito. Eu não sei se você já ouviu alguém... aqui já acaba, né? Eu não sei se você já ouviu alguém falando dessa forma para você, né? Mas se você ouviu alguém falando dessa forma, gente, pelo amor de Deus, não vá achando que a pessoa que está falando assim está falando errado, não, tá? Pelo contrário, ele está falando bem certo. Eu tenho de estudar mais está tão certo quanto eu tenho que estudar mais. Ali nós temos uma preposição acidental. Léo, o que é uma preposição acidental? Você conhece as preposições, né? A, ante, até, após, com, contra, de,
desde, em, entre, para, por, perante, sem. Uma preposição acidental é uma palavrinha que não está nesse meio, né? A, ante, até, não está aí, certo? Mas que por uma eventualidade vai funcionar como preposição. Ou seja, ela não é preposição, mas em determinadas situações essa palavra vai funcionar como uma preposição. E aí surge o tal da preposição acidental. Ela é uma preposição ali que não é uma preposição essencial, uma palavra que não é originalmente uma preposição, mas está funcionando como tal. Beleza? Então você tinha que estudar mais, você tinha de estudar mais. Esse que aqui pode marcar que isso é uma preposição acidental, certo? Você pode trocar pelo de sem nenhum problema. E as duas frases, né, tanto com o de quanto com o que, estão corretas, tá? Tinha que estudar mais, tinha de estudar mais, tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo tranquilo. Beleza? Pessoal, por hoje é só as funções do que, né? É claro que de todas essas que nós vimos aqui, cara, a função sintática do relativo, aqui interessante, né? Aqui tudo isso é muito interessante, né? Pronome interrogativo e tudo mais, né? O substantivo, essas coisas todas, mas nada se compara a isso aqui. Lembre-se sempre disso aqui, tá, pessoal? Na maioria das vezes, nos concursos aí, você vai encontrar o que sendo pronome relativo ou conjunção integrante. Isso na maioria das vezes. Então você, por favor, não erre. A primeira coisa que você vai fazer quando pegar uma questão que peça a função do que, primeira coisa, meu irmão, é ver se esse aqui é pronome relativo ou conjunção integrante. Ah, Léo, é pronome relativo? Beleza, matou a questão. Ah, é conjunção integrante? Ótimo, matou a questão. Você vai matar 90% das questões dessa forma, entendeu? Pode ter certeza disso que eu estou falando, né? Faça as questões aí que você vai ver como que isso é tranquilo, como que isso é fácil, função do que, não é uma coisa difícil, não é um bicho de sete cabeça não. Como o pessoal pensa aí. Tamo junto, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.